Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e vamos começar mais um Tecnoaula. Bom, faz um bom tempo que a gente não conversa, na realidade acho que já deve fazer aí pelo menos uns 2 ou 3 meses que eu não gravo podcast, mas agora eu vou tentar começar de novo a entrar em uma frequência aí aceitável, né? Ainda não vou prometer para vocês ainda uma vez por semana de novo, como foi a primeira fase do podcast, mas agora eu já estou na nova casa, né? Então, como eu já tinha comentado até pelo Twitter, que eu estava trocando de casa, por isso que eu tive que dar uma parada aí no podcast. Mas agora já estou em casa nova, estúdio novo aí, entre aspas. Vocês podem ver que eu não estou com a tela verde, então dessa vez a gente vai ter que fazer uma coisa meio improvisada aqui até eu conseguir resolver tudo isso. Mas eu acho que tem bastante coisa começando a acontecer aí e que vale a pena então a gente conversar. Eu vou fazer hoje meio que um resumão, mais ou menos naquele mesmo esquema que eu estava fazendo nos últimos podcasts, né, para a gente dar uma olhada em tudo que aconteceu da parte de tecnologia. E também, na realidade, já começar a preparar sobre o que vai acontecer aí para as próximas semanas aí. Então, eu não sei se eu vou conseguir ainda manter de novo ainda a frequência de uma semana, mas, e isso principalmente, na realidade, por uma notícia boa, né, porque a gente tem um evento aí, 2 eventos importantes para acontecer agora no mês de junho, né? Hoje é dia, deixa eu ver aqui, nem falei no começo do programa, hoje é dia 28 de maio. Então a gente está no finzinho de maio, já começando a esquentar os motores aí para a WWDC, que vai começar aí se eu não me engano, de 10 a 15 de junho, e também o Google I.O., que vai ser na última semana de junho. Na realidade, a parte boa de tudo isso é que eu consegui dessa vez ingresso para os 2 eventos. Então eu devo sair aqui, eu vou ficar meio que o mês inteiro nos Estados Unidos, né? Porque daí não vale a pena eu ir e voltar. Então o que vai acontecer é que eu devo ir para a WWDC, sair aqui do Brasil no dia 8 de junho e voltar depois no dia 30 de junho ao encerrar o Google I.O. Então esse mês a gente vai ter de junho, a gente vai ter bastante coisa para falar aí com vocês. Não sei se eu vou conseguir gravar lá nos Estados Unidos o podcast, se eu não conseguir, com certeza eu vou gravar, eu vou coletar bastante material lá para compartilhar com vocês aqui depois que eu voltar. Mas tudo indica que eu vou pelo menos levar o meu MacBook para ver se eu consigo gravar alguma coisa de lá. Mesmo que sejam vídeos curtinhos, eu quero ver se eu tento fazer uma cobertura legal aí do WWDC e do Google I.O. e da experiência que é passar lá para o São Francisco. Bom, então, para a gente poder fazer o podcast de hoje, eu vou tentar fazer o máximo sem precisar fazer edição depois. Então vocês vão ver que vai ser uma sequência só o tempo todo. Então eu já vou pular aqui para a gente falar um pouquinho das notícias e do que está acontecendo aí no mundo de tecnologia. Bom, então vamos lá. Para começar, aqui a gente tem um monte de notícia boba, né, para a gente começar o dia de hoje. Eu vou até começar com a pior notícia de todas que eu selecionei aqui para vocês, que é justamente o caso da garota que teve a casa invadida depois de mostrar um calhamaço de notas de dinheiro no Facebook. Então, aqui é aquela velha história, uma coisa que vale a pena a gente sempre deixar a notícia aqui, mais para vocês tomarem cuidado, né? Na realidade, uma coisa extremamente idiota que aparece no Facebook e que geralmente parece pegar todo mundo é o seguinte: a maior parte das pessoas seleciona a parte de privacidade para que os amigos dos amigos possam ver o seu perfil. Essa é a pior besteira que você pode fazer. Na realidade, se você entrar lá no Facebook e ver todas as suas propriedades, você tem lá que você pode deixar público, né, para todo mundo ver, você pode deixar para os amigos dos amigos, para os amigos, só para você. O ideal ali, na minha opinião, é que o mínimo de privacidade que você tem que ter é que você deixe o seu perfil somente para os seus amigos. Por que isso? Justamente porque você sempre vai cair na besteira de acabar fazendo parte de alguma comunidade, né, dentro do Facebook, de alguma empresa. E aí é o caminho mais fácil para qualquer ladrão ou qualquer tipo de hacker que seja descobrir todos os dados que ele precisa de você. Por quê? Porque o padrão ali, que todo mundo acha, não, se eu deixar para os amigos dos meus amigos verem as minhas informações, não tem problema, é todo mundo conhecido e tudo mais. E aí você cai na besteira de entrar numa sociedade, por exemplo, do tipo, todos os motoqueiros da Harley, ou então amantes de Ferrari, ou o que quer que seja. E aí o que acontece? Você esquece que aquela página nada mais é do que uma pessoa. Então,
você acaba ficando amiga daquela página ali, ou amigo daquela página ali, daquela comunidade, que acaba tendo um monte de membro e que acaba aceitando depois a amizade de qualquer pessoa. E aí o que acontece? Qualquer pessoa que esteja interessado em ver o seu perfil, não precisa chegar e pedir para você para ser seu amigo. Ou seja, ele pode simplesmente chegar, ver, buscar ali, descobrir quais são as comunidades que você deve gostar, e a partir dali você pega e entra numa daquelas comunidades. Então, a partir daquele momento, você acabou de abrir seu perfil para qualquer pessoa que esteja interessada. Mas fica aí a dica. Na minha opinião, guarde todas as informações pessoais para você. Se você quer mostrar para alguém, na pior das hipóteses, mostre para os seus amigos. Na sequência, eu resolvi deixar aqui também tocando, que tem um videozinho bem interessante. Vou tocar um pouquinho para vocês. É um novo tipo de interface gráfica que o pessoal do MIT montou para o iPad. Na realidade, a gente já está acostumado a ver a parte de realidade aumentada. O que eles fizeram aqui foi uma coisa mais interessante, que foi o seguinte. Em vez de eles tentarem projetar alguma coisa para fora do aparelho, eles acabaram usando a sua mão, né, capturada pela câmera de trás do aparelho, e usando os movimentos da sua mão para interagir com os objetos virtuais que estão sendo criados dentro do aparelho. Então eles conseguem fazer pinch, zoom, conseguem realmente ter um bom nível de granularidade ali para você conseguir perceber tudo o que está acontecendo e interagir com esses objetos virtuais. Tem um pequeno vídeo aqui deles, deixa eu ver se consigo tocar para vocês, pelo menos um pedacinho para vocês acompanharem. Então vocês podem ver que tem toda uma sensação de profundidade ali, né, que ele vai desenhando, então ele vai tirando toda uma parte de 3D. Próximo daquele software que a gente viu há muito tempo atrás, o String, né, que ele consegue também trabalhar com essa parte de realidade aumentada. A grande diferença aqui é que vocês podem ver que a própria movimentação dos dedos e tudo mais que ele está fazendo ali são detectadas então pelo sistema, e com isso ele consegue fazer toda a manipulação dos objetos virtuais que estão na tela. Então essa seria também uma possibilidade bem interessante de interface 3D para o futuro do iOS. Bom, a gente tem vários minutos de vídeo aqui, então eu não vou tocar tudo para vocês, mas vale a pena depois vocês darem uma olhadinha no site da Info, né, que é onde apareceu aqui, que lá vocês conseguem ter mais informações então sobre essa nova interface gráfica criada pelo pessoal do MIT. Bom, com tanta coisa de interessante que aconteceu no meio do caminho desde que a gente conversou da última vez, eu vou acabar fazendo alguns pulos aqui para a gente mostrar, né? Bom, outra coisa de interessante que aconteceu essa semana foi um dos maiores lançamentos aí do Yahoo. O Yahoo, que andava já meio esquecido, né, de todo mundo, ele conseguiu fazer aí uma nova ferramenta, na realidade um novo browser, que parece estar causando um reboliço geral aí na internet. Do que se trata? Então é o Axis, né, o Axis, que ele criou e lançou essa semana. Eu só havia conseguido fazer o download lá na App Store dos Estados Unidos. Não sei se vocês podem tentar procurar aqui no Brasil também, mas se não encontrarem, entra lá nos Estados Unidos e tenta baixar. O Axis, ele na realidade é uma aplicação gratuita. E a grande diferença, né, o grande rebuliço que ele está causando é justamente pelo formato que o Yahoo criou na parte de buscas. Como vocês sabem, o Yahoo ele já usa, na realidade, o Bing para fazer as buscas na internet, né? O que aconteceu de diferente foi justamente a forma como ele está usando o Bing. Então ele criou uma busca mais visual. Eu até tenho, deixa eu ver aqui se eu tenho para mostrar para vocês o Axis. Então aqui está a carinha dele. Na realidade ele é um browser, né, misturado aí com a parte de busca. Então eu posso procurar, vamos tentar procurar aqui TechnoHour, vamos ver o que a gente acha. Então a grande diferença que vocês vão ver é justamente na parte visual dele. Se vocês repararem, ele já começou a mostrar aqui o TechnoHour à medida que eu fui escrevendo, e ele já foi na realidade me trazendo vários
possíveis respostas aqui para minha busca. Então, ele mudou meio que o paradigma, né? A gente está acostumado com aquele retorno no formato de lista. Aqui ele meio que já traz uma representação mais visual das possíveis respostas que eu tenho aí do TechnoHour. E além disso, então, se eu escolho alguma coisa, ele vem e já traz para mim a página da internet. Então, e o mais legal então dessa aplicação, né, é justamente o fato dela estar integrada com todos os demais aparelhos que você pode ter. Então eu comecei essa busca aqui pelo iPad, como vocês estão vendo, né, que é o TechnoHour, e automaticamente ele está sincronizado com o meu Safari. Então lá no meu desktop, o que eu vou conseguir ver? Se eu trouxer aqui para vocês, essa daqui é uma janelinha de Safari, né? O que o Access ele pega e instala aqui dentro do Safari? Na realidade ele instala esse pedacinho aqui minúsculo, que está aqui embaixo. Então aqui eu tenho a parte da página principal dele, né, um plugin. A página principal dele, quando eu clico, ele carrega a minha página do Access aqui para vocês. E o que ele mostra aqui para mim? Ele tem aqui toda uma seção de Read Later, então que eu poderia pegar e fazer tipo um formato de um bookmark. Mas o mais interessante é justamente a parte aqui de baixo, que é a parte do Continue from Device. Que se vocês olharem aqui, até posso levantar para vocês que verem um pouquinho melhor, justamente a parte que ele diz aqui é a minha busca que eu comecei lá, do TechnoHour. Então se eu clicar aqui, ele já me leva para o resultado de busca que eu tinha feito lá no aparelho. Então, e a mesma coisa é válida no sentido inverso. Eu posso começar uma busca aqui pelo desktop e depois terminar lá no aparelho. O interessante disso tudo é que foi feito pelo Yahoo. Então é uma empresa que todo mundo já estava considerando meio morta aí no mercado, mas que causou aí um espanto geral em toda a comunidade aí da parte tecnológica, justamente porque é o produto mais inovador que o Yahoo conseguiu desenvolver nos últimos 10 anos. Então está uma mistura de surpresa com um interesse tremendo aí para saber o que mais que o Yahoo vai aprontar. Como eu falei para vocês, a gente tem chegando aí agora em junho o WWDC 2012 e vem cheio de expectativa, né, como sempre. Na realidade, se a gente for parar para analisar, ali é onde foi feito o lançamento de praticamente todos os iPhones. Na realidade, o ano passado foi o único que mudou um pouquinho o cronograma. Mas o que é esperado, né? Então esse artigo que vem do App Advice, eu recomendo para vocês, justamente para vocês terem aí uma prévia do que a gente pode esperar para esse evento. Então a gente está esperando aí ver mais informações ainda sobre o OS X Mountain Lion, né? Para o pessoal da Apple isso é bastante importante. Na realidade, tudo que a gente viu até agora está indicando uma integração com o iCloud ainda maior do que a gente já tem hoje. O iOS 6 é esperado fazer, no mínimo a gente espera que tenha um pré-lançamento do iOS 6 lá. Os mais otimistas já imaginam que vai ter o lançamento final mesmo, da versão final do iOS 6. Eu acredito que vai ser um pré-release, até porque a Apple não lançou até agora nenhum beta do iOS 6 para a gente ainda. Então, tudo indica, na minha opinião, que a gente vai ter aí um pré-release, mas para a gente começar a ver os primeiros betas de iOS 6 no WWDC. Aí já começa a entrar na parte do wishlist, né, lista de desejos do pessoal, que é ter algum tipo de funcionalidade aprimorada no Notification Center. Shopping Cart, né? Seria alguma forma da gente conseguir melhorar a experiência na App Store. Vale lembrar que a Apple acabou de comprar a Chomp, né? Que seria justamente para fazer recomendações de aplicativos, músicas e tudo mais. Então seria esperado que de alguma forma a Apple conseguisse melhorar, então, pelo menos a forma de se descobrir aplicativos novos na App Store, né? Que realmente está ficando cada vez mais complicado devido ao volume que a gente tem de aplicações lá. Turn by Turn Navigation, esse daqui é outra coisa que está aparecendo também, está ganhando cada vez mais força esse rumor da gente ter algum tipo de aprimoramento na parte de navegação. E em paralelo com esse rumor, a gente tem o rumor dizendo que a Apple vai acabar chutando o Google para fora do iOS. Ou seja, hoje a gente tem a maior parte da navegação e toda a parte de mapas usando aí os recursos do Google Maps. A Apple já comprou acredito que mais ou menos um ano atrás, um pouco mais do que um ano atrás, ela comprou uma empresa que fazia mapas. Digamos que ela comprou
e nunca fez nada com ela até agora. Então é esperado que pelo tempo que tem de incubação esse projeto dentro da Apple, ou seja, pelo tempo que a gente já tem aí que foi comprado a empresa de mapas, já está na hora da Apple lançar alguma coisa. Então é esperado que isso daí vai chegar também com a próxima versão do iOS. Siri. O Siri está ficando meio chato. Na realidade, aqui para o Brasil a gente não tem ainda essa funcionalidade. A gente até consegue usar se for com o Siri americano, nas versões do iPhone 4S. Mas também é outra promessa da Apple que até agora também está meio perdida no espaço, né? Ele ainda é uma versão beta, ele está disponível há mais ou menos 6 meses, mas não conseguiu chegar ainda em várias línguas, como é o caso do português. Ele ainda está, na realidade, tendo até alguns processos nos Estados Unidos de usuários que estão dizendo que o Apple está fazendo uma propaganda enganosa lá, ou seja, são usuários que não estão satisfeitos com a funcionalidade do Siri. Então também está na hora da Apple conseguir fazer algum tipo de aprimoramento no Siri. Música, a gente já tem aqui, multitask. Na realidade, já puxando uma outra coisa que aconteceu esses tempos aqui. Um brasileiro, eu não tenho essa notícia para vocês, mas eu posso até procurar para o próximo podcast. Um brasileiro conseguiu desenvolver um controle de janelas, né, para o iPad. Então, gostaríamos que a Apple conseguisse, ainda mais agora com o iPad novo, né, que apareceu com mais processador, mais memória e tudo mais, seria o ideal que a gente conseguisse ter algum tipo de, não digo de sistema de janelas, mas pelo menos alguma coisa que conseguisse trabalhar com multitask de forma real, né? Se a gente conseguisse ter uma multitask um pouco mais forte, né, mais próximo de um PC, com certeza a gente conseguiria melhorar a usabilidade do iPad aí junto com com os programas de produtividade. Multiusuário. Isso daqui é uma coisa que eu ainda tenho dúvida se a gente vai conseguir chegar a ver o multiusuário no iPad tão cedo. Porque na realidade a Apple acaba sempre considerando que o iPad é um sistema único, né? Ou seja, para uma única pessoa. Então eu tenho minhas dúvidas. A gente tem um pouco de esperança de ver uma tela multiusuário, mas eu ainda não aposto todas as minhas fichas nisso não. Então, gente, na realidade, o principal aqui é mais para lembrar para vocês que o WWDC está acontecendo, então é justamente a fase de expectativa que a gente tem para o mês de junho, onde sempre acaba acontecendo um lançamento interessante, principalmente para a plataforma do iOS. E nesse meio tempo também chegou o novo iPad aqui no Brasil. Então a gente não tem mais como falar número, né? Porque a Apple acabou tirando o número do nome do iPad. Então agora a gente vai ter aí o iPad. Ele está parecendo agora o mesmo tipo de procedimento de marketing que a Apple já usa para a linha de MacBooks, porque tem o MacBook Pro, o MacBook tradicional, o MacBook Air. E no fundo, se você olhar ali, o que acontece? Você acaba tendo só uma nova versão, geralmente por ano, né? Então você tem geralmente a versão antiga, que seria a versão mais barata. No nosso caso aqui, a versão antiga seria o iPad 2. E o novo iPad, que entra com mais hardware, consegue entrar com mais memória, com mais processador, mais capacidade gráfica. Então você acaba sempre tendo duas gerações sendo vendidas pela Apple. E aqui o pessoal, na realidade, da Macworld Brasil foi quem fez um videozinho mostrando justamente as especificações e quais as grandes diferenças. Esse iPad que eu tenho aqui para vocês, na realidade, já é um novo iPad. Eu cheguei a fazer a compra aqui. Algumas coisas que eu percebi nessa diferença. Bom, se você já tem um iPad 2, eu diria que não é mandatório você passar para o novo iPad. Eu acho que os dois estão muito parecidos. A tela realmente faz uma grande diferença. Então eu percebi que a tela retina que você tem no iPad 2, na realidade, a hora que eu comecei a olhar a tela, eu até que não vi grandes diferenças, mas isso era porque eu estava usando os aplicativos todos ainda antigos, eu não tinha feito o update. Quando você roda os aplicativos antigos, você basicamente está usando a mesma resolução do iPad 2. Quando você realmente tem as últimas versões de aplicativos, você percebe que a tela retina do novo iPad realmente faz toda a diferença. Então, mas isso vai fazer diferença se você realmente trabalhar muito pesado com a parte gráfica, quer mexer com a iPhoto e tudo mais. Se você não tem essa necessidade, na minha opinião, a grande diferença é essa, é a tela. O poder de gráfico que ele foi aumentado, né? Na realidade duplicou, quadruplicou com relação ao iPad 2.
você consegue perceber sim essa diferença em jogos que tiram vantagem disso. No caso, o principal jogo que eu testei aqui foi o Nova 3, que realmente ele usa o engine do Unreal, né, que seria o mesmo do Infinity Blade, e nele você realmente sente a diferença. Você percebe que você não tem nenhum tipo de pulo dos frames, os frames estão sempre funcionando direitinho. Mas para 99% das aplicações, não senti grande diferença. Então, pelo preço, eu diria que acaba valendo a pena até comprar um iPad 2. Um outro debate que apareceu com o lançamento do iPad 2 é a questão do preço. Para quem andou dando uma olhadinha aí nos preços aí da Apple, percebeu que dessa vez o iPad e o iPhone eles sofreram mudanças drásticas no preço, baixaram muito, chegaram a baixar. Logo depois do lançamento do iPad, a Apple fez também ele abaixou o preço do iPhone, chegando em alguns modelos a quase R$800 de abatimento de preço. Então, antes a gente não tinha nem dúvida, né? Antes, para quem estivesse viajando para o exterior, sem dúvida nenhuma valeria a pena comprar esses equipamentos no exterior, lá nos Estados Unidos, por exemplo. Eu acabei achando que não vale mais a pena com os novos preços que a Apple está trabalhando. Eu não sei como é que o dólar vai ficar aqui no Brasil, não sei se ele vai subir, diminuir, não sei se esse preço vai ficar estável ou não na Apple, mas hoje, eu lembro que eu fui fazer as contas, eu comprei o iPad de 64 GB, né, com 3G, e pelas minhas contas, se eu comprasse nos Estados Unidos hoje, declarasse bonitinho, né, para poder trazer com os impostos e tudo mais, eu estaria economizando algo em torno de 100 a 200 reais. Então, sinceramente, por todos os nossos problemas de alfândega, de ter que depois ficar declarando e tudo mais, 100, 200 reais, na minha opinião, não é o suficiente para justificar a compra nos Estados Unidos. Se você quiser correr o risco, né, e não é um viajante muito frequente, e quiser comprar nos Estados Unidos, obviamente lá é muito mais barato, principalmente se você não for declarar imposto. Mas, para evitar dor de cabeça e declarando imposto e tudo mais, não tenho dúvida nenhuma de que vale a pena comprar um iPad aqui no Brasil. Então, fazendo as contas bonitinho, você chega lá e você vê que você vai estar economizando muito pouco para justificar a dor de cabeça. Uma notícia geral da parte de tecnologia aqui para a gente falar rapidinho. Essa daqui vai para os developers de plantão, né? Então, principalmente o pessoal que gosta de trabalhar com a área aeroespacial. A NASA ela está começando a disponibilizar praticamente um grande volume de dados que eles têm lá, justamente porque eles querem fomentar o desenvolvimento de aplicações de apps de terceiros usando os dados da NASA. Então eles criaram todo um conjunto de dados, todo um API que você pode usar e começar a criar isso daí e usar esses dados dentro da sua aplicação. Então, para quem tem interesse nessa área aeroespacial, eu recomendo que dê uma olhadinha nisso. No site aqui da Mashable.com tem lá toda a notícia. Mais uma vez, a gente já chegou a falar, né, sobre o Codeia, né, um tempo atrás, que seria para o desenvolvimento de software no iPad. Aqui a gente tem agora o Coda 2, né, o Dite Coda, que é, na realidade, uma app para você conseguir criar recursos de HTML. Então ela já tem toda uma parte ali preparada já para você fazer edição toda via iPad mesmo, com emuladores e tudo mais. Então, fica a dica aqui também para vocês darem uma olhadinha no Coda 2 ou Dite Coda para você poder fazer o desenvolvimento de HTML no iPad. Aqui é uma notícia meio follow-up. Há um bom tempo atrás, na realidade, acho que lá para no fim do ano passado, acredito, eu já tinha comentado sobre o caso aqui da GameStop, onde eu falei para vocês, né, que os tablets Android ainda estavam maus das pernas, não estavam conseguindo andar, e tinha uma iniciativa da GameStop que, na realidade, eles foram muito espertos. O que eles fizeram? Ao invés de eles criarem um tablet próprio, eles iam começar simplesmente a pegar os tablets Android na troca, seja por videogames e tudo mais, né? Eles são uma rede de videogames lá nos Estados Unidos, e iam começar a colocar o próprio software em cima daqueles tablets, que é na realidade uma coisa que é permitida pela comunidade Android, né? Ou seja, uma vez que você tem uma comunidade aberta, ninguém tem controle sobre o código-fonte, nada impede que uma empresa pegue, crie um outro sistema operacional baseado no Android e coloque nos tablets. Então, o que eles estão fazendo aqui, na minha opinião, é uma estratégia
é matadora. Eu acho que realmente tem tudo para dar certo. Como eles são uma loja de games, o que eles fizeram? Eles provavelmente devem ter feito acordo com uma tonelada de empresas de game, né? E eles criaram então um sistema Android já pré-carregado com centenas de títulos. Então, o que eles vão fazer? Eles pegam então e fazem meio que uma reciclagem do seu tablet Android. Se você quer comprar um tablet e você comprar um tablet Android em qualquer outro lugar, você vai estar comprando provavelmente com o sistema operacional Google padrão e vai ter a opção depois de entrar na lojinha e comprar lá no Google Play, né? Você vai entrar lá e vai comprar todos os jogos que você quiser. E aí, ou seja, às vezes você vai gastar 200, 300, 400 dólares no hardware e depois mais 300, 400 dólares em jogos. O que a GameStop tenta fazer é justamente criar um valor agregado ali para eles, de forma que eles possam vender já os jogos para você dentro do próprio tablet. Então eles já criam lá o pacote, deixam dentro do tablet lá, então quando você for na GameStop comprar o tablet deles, já vai vir com pré-carregado com centenas de jogos ali para você. E como eles conseguem fazer isso? Por eles já serem um distribuidor de jogos, eles devem ter algum tipo de facilidade com os developers, e com isso eles conseguem na realidade lucrar em cima dos jogos, o que faz com que eles consigam vender o tablet praticamente no mesmo preço de mercado, ou às vezes um pouquinho mais barato, porque às vezes eles pegam inclusive esse tablet de segunda mão ou por troca de Eles fazem muita troca lá nos Estados Unidos, então eles podem chegar, por exemplo, levar o meu iPad para eles e trocar por 3 ou 4 jogos de PS3, alguma coisa assim. Então, eles às vezes pegam esses tablets todos então na troca, carregam ali com um monte de software e vendem o tablet de novo com preço às vezes até maior do que o normal. Por quê? Porque já tem um monte de jogo carregado. Então, essa forma de reciclagem é que eu achei bastante interessante. Eles já tinham anunciado isso há pelo menos uns 4, 5, 6 meses atrás, e agora, pelo visto, eles estão começando a colocar isso em prática. Tem uma loja GameStop lá a uns 2 quarteirões de onde eu vou ficar nos Estados Unidos, lá para o WWDC. Então, eu vou acabar dando uma olhada lá, quem sabe eu tiro algumas fotos ou faço algum vídeo desses tablets funcionando. Vamos ver o que eles têm lá para mostrar para a gente. Beleza, no meio do caminho aqui a gente teve também o lançamento do Diablo 3, né, que é o jogo, de longe, o jogo mais rápido a ser vendido, né, no mundo, nos últimos, desde sempre. Eu não cheguei a jogar ainda esse jogo, então eu não posso dizer ainda se ele é bom ou se ele é ruim, mas por tudo que eu ouvi falar, ele na realidade acaba sendo só uma expansão do Diablo 2. Então ele tem gráficos melhorados e tudo mais. Depois de 10 anos aí a gente já podia esperar isso. E ele traz então aí mais algumas horas de diversão para o pessoal que estava acostumado com Diablo 2. A gente teve outra notícia também extremamente importante. Teve então o IPO do Facebook. Agora, eu não sei dizer se isso daqui foi uma grande sacada ou foi um grande esquema, né? Porque o que acontece? O grande problema que a gente viu ali com o lançamento do IPO foi o seguinte. Para o Facebook foi ótimo. Eles conseguiram lançar o Facebook lá para mais ou menos 36 dólares por ação. Conseguiram juntar mais ou menos 5 bilhões de dólares em caixa. Boa parte desse dinheiro foi para o bolso do Zuckerberg. Então, o Zuck ficou muito feliz com o resultado do IPO. Agora, os acionistas é que já começou a brotar ações nos Estados Unidos lá contra esse IPO. Por quê? Porque teve um problema sério, digamos assim, acontecendo por trás dos panos lá nesse IPO. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: antes do lançamento das ações, o pessoal do Zuckerberg, eles acabaram entrando em contato com grandes investidores e avisaram para eles que o Facebook não ia ter um bom quarter, ou seja, logo o primeiro quarter que seria o quarter em que o Facebook estaria público, né? Porque o que acontece? Quando você é uma empresa privada, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Você pega, faz o que você quiser ali dentro e acabou. Você não precisa dar informações para ninguém. Quando você vira uma empresa pública, você é obrigado a prestar contas, né? Você tem que dizer o que está acontecendo, quais são os seus objetivos, suas metas, para onde você está indo. E
você precisa dizer, então, se você cumpriu ou se não cumpriu as metas e tudo mais. O que aconteceu foi o seguinte, o Facebook já sabia que esse primeiro quarto já público, né, após o IPO, ele não ia conseguir fazer os números que ele pretendia. Ele não ia crescer o tanto quanto era esperado. E o que acontece? Até aí tudo bem, se ele tivesse guardado essa informação, tudo bem, é aquela história, ele fez o lançamento, todo mundo está comprando, baseado na expectativa, a bolsa tem risco, não tem problema nenhum. O problema todo que aconteceu foi o seguinte, eles abriram essa informação apenas para investidores selecionados. Então aí é que começa o problema. Então o que acontece? Aquele José da esquina lá, que achou que, poxa, eu vou comprar a ação do Facebook porque eu vou virar milionário daqui a 2 meses. Esse cara foi até lá, comprou na expectativa de, poxa, está muito barato, essa ação vai triplicar, quadruplicar assim que ela for lançada. Foi lá e comprou. Por quê? Ele não tinha esse tipo de informação. Ele não sabia de resultados, não sabia de nada. Já os, digamos assim, os grandes bancos, os grandes investidores foram avisados que essa ação não necessariamente ia ter esse crescimento exponencial logo de cara e que os números não seriam tão bons no começo, que foi o que acabou causando um certo estranhamento no pessoal no mercado, justamente por quê? Porque a expectativa era lançar e triplicar o valor. Não foi o que aconteceu, foi lançado e ele até deu uma caída na realidade, chegou em $27, alguma coisa ali por ação, então ele está flutuando ali nos 27,35, mas não foi nenhum tipo de lançamento espetacular de ações, não foi nada que cresceu exponencial, nada do gênero. E é o que eu falei para vocês, na realidade eles tiveram 2 pesos, 2 medidas. Os grandes investidores acabaram não recomendando tantas ações, por quê? Porque eles já sabiam que os números não iam ser tão bons logo na sequência. E por outro lado, o Zezinho da esquina lá que comprou a ação, não sabia de nada e comprou e acabou às vezes até perdendo um pouco de dinheiro se ele comprou e já vendeu logo de cara. Então, foi um processo mais uma vez complicado para o lado do Facebook. A gente brasileiro, a gente nem tem como comprar essas ações ainda, né? Pelo menos eu não fiquei sabendo de nenhum fundo disso. Mas esse é um IPO que ainda parece dar muito pano para manga. Até porque a última coisa que eu vou dizer para vocês é que esse não é um IPO comum. O que acontece? O comum é você ter então agora uma mesa de diretores, ter conselheiros e tudo mais acontecendo. Mas a verdade é que o Facebook, mesmo depois de virar público, todo o controle dele ainda continua pertencendo ao Mark Zuckerberg. Então, a verdade é, se você está comprando alguma coisa, uma ação do Facebook, você na realidade não está apostando tanto no Facebook propriamente dito. Por quê? Porque o Facebook depende única e exclusivamente da vontade do Mark Zuckerberg ainda. Então, isso é uma coisa que não é tradicional. Se você olhar para uma Apple, se você olhar para uma Google, para todas as empresas que você tem de capital aberto, existe toda uma previsibilidade, digamos assim, do que vai acontecer. Por quê? Porque uma mesa diretora colocou um CEO e aquele CEO está ali para você, digamos assim, cumprir as metas. Já no caso do Mark Zuckerberg, ele pode sentar lá, falar, olha, eu vou comprar o Instagram por $1 bilhão e não dizer nada para ninguém, digamos assim, não escutar ninguém, nenhum tipo de conselho, nem nada sobre vale a pena ou não vale a pena. No fundo, quem está comprando a ação do Facebook hoje está comprando uma ação do Mark Zuckerberg. Aí a gente teve a saia justa do ano, que foi o ex-CEO agora, né? Ex-CEO do Yahoo, que foi demitido após mentir no currículo. Então, é aquela história. Eu já ouvi um tempo atrás aqui no Brasil o pessoal falando que ia fazer uma lei proibindo mentir no currículo e tudo mais. Eu não acho que precisa de lei para isso, né? Mas aqui o que aconteceu é exemplo claro, né? Por algum motivo estúpido da cabeça desse cara, ele colocou no currículo dele que ele era formado em ciência da computação e também era formado em administração de empresas. Por que estúpido? Porque, seguinte, esse cara ele já era, digamos assim, consagrado no mercado. Ele já era um bom CEO, já tinha trabalhado no eBay antes, já tinha feito bons resultados, tinha começado a trabalhar bem no Yahoo, mas, eu sei lá, estupidez, eu não consigo achar outra palavra para isso.
por alguma idiotice da vida dele, por algum motivo ele achou que ele precisava, por estar trabalhando numa área de tecnologia e tudo mais, ser formado em computação, e ao invés dele realmente se formar em computação, ele simplesmente colocou que ele era graduado em computação no currículo e passou isso para frente, e quando foram descobrir em rede nacional, dando entrevista e tudo mais, ele confirmou que era e tudo mais, só que daí, obviamente, blogueiros, repórteres, foram todo mundo em cima e descobriram que o cara não era formado em computação. E aí ficou aquela história do, e aí, vai mandar embora ou não vai mandar embora? E então, assim, eticamente falando, tinha que mandar o cara embora, não tinha o que fazer. Por quê? Porque isso é o que previne que aquele carinha que você quer, o programador que você quer contratar, não vai mentir no currículo. Você tem que dar o exemplo de cima. Então, não vale a pena nem ficar comentando muito, mas então, aqui a notícia diz justamente que a mesa de diretores lá do Yahoo confirmou então que o nosso amigo aqui, Scott Thompson, foi demitido por falha então de ter mentido no currículo. Então, se um CEO caiu, é melhor você tomar cuidado quando você mandar o seu próximo currículo na próxima vez. Tinha aqui uma notícia também da importante pessoal do Android. Na realidade, a gente já tinha acompanhado aquela história da briga de patentes entre o Oracle, né, a Oracle e a Google, que era justamente referente às APIs Java, né? Então, isso daqui, eu acabei de ver ali uma notícia que estava dizendo justamente que estava ainda em trial, né? Estava sendo julgado, mas na realidade esse julgamento acabou. Bom, acabar na justiça é sempre um termo muito forte, mas pelo menos a primeira fase acabou. E chegaram à conclusão de que a Oracle não infringiu, na realidade, chegaram à conclusão de que a Google não infringiu patentes da Oracle com relação ao Java. Isso daqui era uma nuvem preta pairando ali sobre o pessoal do Android. Por quê? Porque se isso acontecesse, ia ser um precedente tremendo para que a principal tecnologia, né, na realidade o core do Android, que é justamente uma máquina virtual Java criada pelo Google, caísse. E se realmente caísse, isso teria consequências gravíssimas aí para todo o Android. Na melhor das hipóteses, caso o Google resolvesse licenciar da Oracle, isso ia representar um aumento no valor dos smartphones. Por quê? Porque ele teria que pagar algum tipo de royalty para a Oracle para cada smartphone vendido. Então, a parte boa é que chegou nessa última semana também, se eu não me engano foi justamente 1 ou 2 semanas atrás, chegou-se ao veredito então, e o juiz decidiu que não houve quebra de direitos autorais. E com isso então a Google pode respirar um pouco mais aliviada, mas obviamente que a Oracle vai na realidade recorrer, o que vai fazer então que essa briga continue se arrastando um pouco mais na justiça ainda. Por enquanto, o pessoal do Android está respirando mais aliviado. O Google conseguiu resolver os problemas na justiça e, por enquanto, não tem mais nenhuma ação a tomar, a não ser esperar as novas ações da Oracle. Sim, a última notícia que eu vou passar para vocês hoje é uma que já tem um tempinho já, mas que é importante também porque a gente seguiu nessa parte de patentes, que no caso da Apple contra a Lodsys, né? É um caso bem antigo já que já vem se arrastando também da parte de patentes, onde a Lodsys estava processando, na realidade, desenvolvedores de aplicativos que estavam usando a tecnologia de in-app purchases. E isso daí, o que acontece? Como a Lodsys estava processando os third party, né? Seriam os desenvolvedores de aplicativos, a Apple pediu já pelo menos uns 8 meses atrás, nos podcasts mais antigos vocês vão ver que a gente comentou bastante esse assunto. A Apple teve que fazer uma solicitação para os juízes para poder intervir nesse caso. Por quê? Porque ela não estava sendo acionada diretamente pela Lodsys. Então, o que aconteceu aqui nessa última notícia foi justamente que o juiz permitiu que a Apple entrasse então na briga. Por quê? Porque da mesma forma que tinha aquela nuvem pairando lá entre o Oracle e Google, essa daqui é uma nuvem negra também pairando nos desenvolvedores de iOS. Por quê? Principalmente porque são geralmente pequenos desenvolvedores e no caso aqui a Lodsys estava indo bem em cima dos menores, justamente porque... E aí corria o risco desse pessoal todo sair do mercado, simplesmente. Porque se eles realmente precisavam da parte de in-app purchases para fazer a monetização, né, das apps,
não teria muito o que fazer, a não ser, às vezes, simplesmente sair do mercado, porque se eles não teriam dinheiro suficiente para entrar numa briga com a Lodsys. Mas agora, com essa entrada da Apple na batalha, então fica tudo mais fácil. Na realidade, agora tem que ver se a Lodsys vai conseguir fazer alguma coisa contra a Apple ou se a Apple realmente vai conseguir provar que ela já licenciou a tecnologia e tudo mais e já está tudo certinho. Então talvez a gente discute mais aí sobre esse assunto nas próximas semanas também. E beleza, então da parte de notícias, com certeza aconteceu muito mais coisa, né? Teve a compra do Instagram, começou uma bolha lá no Silicon Valley de novo, mas tudo isso daí na realidade foi um resumão das principais notícias que eu tinha coletado aqui nesse tempo todo. Agora o que eu vou fazer é justamente falar para vocês um pouquinho da experiência que eu tive aqui com essas aplicações novas, na realidade. Pelo visto, pelo podcast, pelo que vocês estão vendo, parece que está funcionando bem. É um aplicativinho extremamente interessante que, na realidade, eu já estou usando para a gente fazer o podcast. Eu costumava usar um equipamento de hardware, né? Na realidade, o podcast já teve várias fases, né? A forma que eu tenho para capturar a imagem da tela do iPad, eu já fiz de 3 formas diferentes. Então, a primeira forma, num dos primeiros lá no Como Fazer o Seu Próprio Podcast, eu mostrei para vocês, onde basicamente eu pegava um iPhone e deixava funcionando como se fosse uma webcam e gravava de um monitor. Então, eu usava a saída VGA aqui do iPad plugado no monitor e o meu iPhone ficava carregando lá a imagem. Depois disso, o que eu fiz? Eu consegui um hardwarezinho mesmo, um aparelhinho chamado VGA 2 USB, né, que seria VGA to USB, que o que ele faz? Ele emulava meio que uma webcam também, mas a diferença é que era uma conexão direta. Então eu pegaria a saída de VGA do meu iPad, colocaria no hardwarezinho e plugava na placa USB, e com isso eu tinha uma webcam que trazia para mim o iPad. Ele funciona até bem, mas eu não gostava muito dele porque ele tinha um tipo de um flickerzinho, né? Toda vez que eu tentava fazer uma mudança de página, por exemplo, no Flipboard, ele acabava ficando meio esquisitinho, dava um efeito meio esquisito na imagem. Agora, a terceira fase do podcast, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, eu estou usando um carinha chamado AirServer. Então, como é que eu vou mostrar para vocês? O AirServer ele é uma aplicaçãozinha para o Mac e a funcionalidade dele é justamente emular uma Apple TV. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês daqui. Vamos lá. Eu puxei aqui a tela para vocês darem uma olhadinha, né? Para focar aqui na parte de cima da tela. E aqui, na realidade, quando você instala o AirServer, ele nada mais é do que um menuzinho que aparece aqui na barra de tarefas aqui do Mac. Então, como eu falei para vocês, ele simula uma Apple TV. Então, a única coisa que eu preciso fazer aqui é instalar esse carinha. Automaticamente é como se eu estivesse colocando uma Apple TV nova na minha rede. A diferença é que ele está rodando no meu Mac. Ele quase não tem muitas opções, na realidade, para você fazer. Justamente porque ele simplesmente funciona. Qual é o papel dele? É justamente fazer o broadcast dizendo que ele é uma Apple TV. E aí, o que acontece? Lá no iPad 2 ou no novo iPad, se vocês se lembrarem, existe o recurso de espelhamento na Apple TV. Então, normalmente você tem uma Apple TV conectada num monitor, né, de tela grande e tudo mais, numa TV, e eu posso espelhar então toda a minha tela lá naquele monitor. Como eu transformo o meu iMac aqui numa Apple TV, eu simplesmente preciso entrar, então, deixa eu mostrar a tela do iPad para vocês de novo. Então, o que acontece? Aqui no meu iPad, eu só preciso fazer o espelhamento. Então, o que eu faço? Eu venho aqui nos meus controles, o botãozinho da Apple TV já está ali sendo mostrado. Então, vocês podem ver que aqui ele já mostra todas as minhas opções de Apple TV da minha rede. Então, eu tenho o meu iPad, né, para ser o próprio iPad. Tenho uma Apple TV que está rodando lá no meu quarto, uma Apple TV na sala de estar e tenho o meu iMac Look, que é justamente onde está o meu AirServer rodando. Com isso daqui eu posso, por exemplo, desligar o espelhamento, aí vocês podem ver que sumiu, a minha tela de iPad sumiu dali. Se eu ligo o espelhamento de novo,
ele automaticamente me joga essa tela aqui do meu iPad diretamente no meu Air Server. E do ponto de vista do Mac, é como se fosse um vídeo sendo tocado. Vocês podem ver que até os controles aqui de vídeo, todos eles estão aparecendo aqui. Mas quando eu saio, eu pego e começo a ver a minha tela do iPad. E o melhor é que ele funciona muito bem. Numa rede boa de conexão, uma boa conexão de rede Wi-Fi, vocês podem ver que você praticamente não tem flicker nenhum. Então, eu diria que essa é a grande vantagem. Ele funciona muito melhor que aquela placa de VGA to USB que eu tinha de hardware. E a vantagem ele está funcionando totalmente sem fio, né? Então, se eu mostrar aqui para vocês, meu iPad está aqui do lado. Se eu quiser trabalhar no formato Portrait, ele também funciona, né? Então, ele funciona no Portrait e no Landscape. Então, realmente essa é uma boa opção. Então, principalmente para o pessoal que quer fazer podcast ou para o pessoal que quer fazer algum tipo de demonstração usando o iPad, vale a pena você ter esse equipamento. Por quê? Porque você pode pegar e gravar da tela, como eu estou fazendo aqui agora, ou se você quiser fazer uma demonstração, por exemplo, que você tenha o seu MacBook Air, você pode levar, plugar o MacBook Air num projetor, fazer sua apresentação normalmente, e na hora de precisar mostrar algum aplicativo do iPad, você habilita então o espelhamento e você consegue usar. Vale lembrar que sempre precisa estar com uma rede funcionando. Então, posso até deixar para mostrar isso daí para vocês em outro podcast, porque a gente já está com o tempo meio curto, mas é possível, né? Se você tiver um MacBook Air, você consegue criar uma rede sem fio a partir do MacBook Air. Então, você conseguiria fazer então essa conexão tanto do remote quanto dessa funcionalidade de espelhamento toda pela própria rede do MacBook Air. Bom, então a última coisa que eu ia falar com vocês, justamente para poder encerrar o programa, já emendando na nossa paródia aí de final de show, é justamente um projeto que é um projeto da Google, que é, digamos assim, tudo indica que é um dos mais revolucionários que eles já fizeram, que é justamente o projeto do Google Glasses, que basicamente é você colocar um óculos, né, que vai estar habilitado para falar com o seu, imagina, um smartphone Android, eu não sei se ele vai ser autônomo ou o que quer que seja, mas que esse óculos então ele já usa recursos para projetar todo um ambiente de realidade aumentada na sua retina, né, então diretamente nos seus olhos. Então meio que muda a forma de você visualizar o mundo. Então tem vários artigos na internet que cobrem a parte séria, né, desse projeto e tudo mais. Eu, na realidade, gostaria muito de ganhar um protótipo no Google I/O. Ainda estou torcendo para que no Google I/O eles distribuam esse tipo de protótipo. Não estou muito esperançoso, mas gostaria muito de receber um se eles forem distribuir lá. Então, um dos motivos de eu estar indo no Google I/O é justamente para tentar receber um pouco dessa tecnologia nova. Mas, da mesma forma como a ideia é extremamente interessante, ela também tem várias pessoas tirando sarro e zoando com ela. Então, o videozinho que eu separei hoje para a gente poder encerrar o Tecno Hour é justamente uma paródia do Google Glasses. Então, para poder encerrar, então, meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o Tecno Hour de número 17 e converso com vocês de novo na próxima oportunidade. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Fica agora então com a paródia do Google Glasses. Piece of shit. What the fuck is this? Open Twitter. Open Twitter. Who left the stove on? Question mark. God damn it! Hey! What? Who left the stove on? Oh my god, leave me alone. Hey, how do I uninstall Google Plus? Nah, man, I feel like shit. I'll see you tomorrow, though.
Yeah, just give me a pack of American Spirits. Oh man, I just missed it. Search images. Subway accident. Hey man, how are you? You look fine. Hey, is that the Google Glass? Looks good. You want to go to that food truck I told you about? Yeah, come on, you'll love it. Oh, nice sunset. What's that?